Oi, pessoal. Na aula passada, a gente viu que uma das coisas importantes na nossa coleta de dados é o planejamento, né? E uma outra coisa que a gente deixou notar é que a organização desses dados ela é feita de uma maneira muito específica, porque depois vai facilitar a sua vida, né, em diversos aspectos das análises de estudos de ecologia de comunidades. Tá? Então, basicamente, o que a gente disse lá na nossa aula é que, né, uma matriz de comunidade, né, uma matriz que mostra as espécies que tem numa determinada localização, ela é composta sempre nas linhas pelas unidades amostrais e nas colunas pelas espécies, tá bom? Então, digamos que eu tenha aqui, né, as minhas unidades amostrais, então vou colocar aqui unidades, tá? Então eu tenho uma unidade, por exemplo, o local 1, local 2, tá? Local 3, eu posso aqui arrastar até o, para não ficar tendo que repetir, tá? Local 9. E aqui nas colunas, então note que cada linha, né, tirando minha linha de cabeçalho, claro, cada linha aqui é uma unidade amostral, tá? Isso aqui pode ser uma pseudo-réplica? A princípio pode, tá? Por exemplo, se eu tenho várias réplicas para fazer a representação de um local, é legal que você tenha isso na hora da análise e talvez a gente precise unir uma determinada localidade. Já vamos ver isso mais para frente. E aqui eu vou ter, por exemplo, a espécie 1, né? Então você vai colocar aqui todas as espécies que foram coletadas em todos os locais. Então eu vou ter espécie 1, espécie 2, tá? E assim por diante. Certo? Vale notar novamente que aqui vão estar todas as espécies que você coletou em todas as áreas. Certo? Então digamos que eu tenho aqui até 8. Eu vou preencher essa tabela agora com a abundância dessas espécies. Então digamos que a espécie 1 foi 10 aqui, não foi encontrada nesses locais, teve 3 aqui, teve 20 aqui, teve 4 aqui, não foi encontrada aqui, teve só um indivíduo aqui e teve 15 aqui. Tá? Eu vou fazer isso para todas as espécies, ok, que eu tenho, e eu vou sempre preenchendo, né, isso de acordo. Tá? Então eu vou preencher aqui rapidinho, e aí a gente já parte para a próxima parte. Certo, então o que vocês estão vendo aqui agora é o que nós chamamos de uma matriz de comunidades, certo? Veja que elas têm algumas propriedades que a gente consegue informações rápidas. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a abundância total de uma determinada espécie, eu posso simplesmente somar tudo isso aqui, né? Então, boto igual sum, né? No caso aqui porque o meu Excel está em inglês, mas se tiver em português, provavelmente é igual som, tá? Então, dou um Enter, não preciso ficar repetindo essa fórmula, eu posso clicar nesse quadradinho aqui do canto ou simplesmente copiar o meu código e colar. Tá? Então eu sei agora qual é a abundância de cada uma dessas espécies, a abundância total delas, certo? Isso aqui é uma maneira de fazer isso. Uma outra coisa é que eu posso também calcular a riqueza de espécies rapidamente. Então posso olhar aqui, né, eu posso escrever igual a soma novamente, e aí eu uso o if, ou no em português vai ser o se, né, SE, e eu coloco if esse número, esses números aqui, né, eles estiverem maior do que 0, coloque 1, se não, coloque 0, e aí a gente consegue somar só os números que forem maior que 0, e agora eu tenho a riqueza de espécies, tá, de cada local. Isso aqui é a nossa riqueza de espécies. Simplesmente, uma riqueza de espécies vai ser sempre o número de espécies que tem numa determinada região. Se eu quiser a abundância total daquela espécie, eu posso simplesmente, novamente, somar, digo, a abundância total dessa localidade, quantos indivíduos foram encontrados ali, eu posso simplesmente usar a abundância novamente. Se eu quiser, eu posso simplesmente copiar e colar aqui embaixo, para não precisar arrastar, ou então eu posso, tá vendo esse quadradinho aqui bem no cantinho pequenininho da sua célula, você pode dar 2 cliques em cima dele, que ele já preenche para a gente. Certo, então essa é uma matriz de comunidade, você pode calcular a riqueza rapidamente, né? Novamente aqui, usando a formulazinha, igual a soma, dentro dessa soma vai ser o if, né? O se, em português, se
se esses números forem maior que zero, você conta 1, se não, 0. Então ele vai somar todos os números que não tiveram zero abundância, tá? E assim eu tenho a riqueza. Aqui embaixo eu calculo a abundância total, né, de cada espécie. Se eu quiser saber quantos locais cada espécie ocorre, eu posso simplesmente escrever igual sum if novamente, se esses números aqui, né, forem maior que zero, você vai colocar 1, se não, 0. Tá? Fechou os parênteses. E aqui eu tenho, por exemplo, quantas localidades cada espécie, né, ocorre. Então essa é a matriz de comunidades, como eu falei para vocês. Rapidamente a gente consegue calcular a abundância total de cada espécie, o número de localidades onde ela ocorre, né, a abundância total de cada localidade e a riqueza em cada localidade. Tá? Em geral, eu não vou calcular isso diretamente na minha tabela original, tá, pessoal? Essa tabela original aqui, a gente não deve fazer nenhum cálculo nela. Então, eu vou apagar aqui tudo que eu fiz, tá? Quando você quer fazer algum cálculo, é legal que você copie essa tabela para um outro arquivo de Excel. Isso aqui, né, inicialmente, devem ser nossos dados brutos, certo? O que é que isso significa? Que eu não vou mexer nele de nenhuma forma. Tem muita gente que gosta de colocar essas coisas, né, como negrito, colorido. Tá? Nesse caso, vocês não devem fazer isso, porque na sua tabela de dados brutos, a gente não deve mexer, tá, nas configurações dela. Deixa tudo assim. Por exemplo, vocês podem notar que todos os nomes, né, todas as palavras, caracteres que são palavras, eles estão justificados à esquerda da célula, enquanto os números estão justificados à direita da célula. Tá? Isso é uma coisa que o Excel nos ajuda a identificar rapidamente, por exemplo, erros de preenchimento. Então, digamos que aqui no meu 3, né, eu tenha escrito alguma coisa errada, por exemplo, eu tenha posto 3A, ou colocado um ponto ao invés da vírgula, ou vice-versa. Né, o que é que acontece? Esse valor aqui, ele vai ser justificado à esquerda. Então, eu rapidamente consigo identificar nessa coluna que esse valor aqui está errado. Tá? Isso me ajuda a identificar previamente, né, rapidamente esses erros mais grosseiros que eu tenho de preenchimento na minha tabela. Claro que vale a pena sempre a gente conferir mais de uma vez, né, nosso preenchimento dos dados brutos, porque todas as nossas análises subsequentes vão depender da qualidade desse preenchimento. Então posso vir aqui novamente, ó, e ele voltou ao normal. Então não façam isso aqui, né, que é colocar ao meio, porque quando eu faço isso aqui e eu preencho errado, tá, não é tão fácil agora de ver. Veja que essa aqui é uma tabela bem pequenininha, mas às vezes a nossa tabela de dados ela é enorme, tá? Então às vezes é mais difícil de identificar esses erros, tá? Então vou retornar aqui para sem justificar, né, centralizar os meus valores nas células. Então lembrando de novo, né, unidades cada linha, espécie cada coluna, valores de abundância aqui no meio. Se você não tem dados de abundância, tá? Se esses dados são só se você encontrou ou não a espécie em determinada localidade. A gente chama isso de uma matriz de presença e ausência. Tá? Uma matriz de presença e ausência, basicamente o que ela vai fazer é, ao invés de ter abundância aqui, eu só vou ter 0 ou 1. Tá? Essa espécie está presente ou está ausente. Tá? Então, basicamente, como essa coluna aqui. Certo? Essa é uma outra possibilidade e a gente chama isso de matriz de presença e ausência, ou uma PAN. Tá? Vou voltar aqui para a gente manter como uma matriz de comunidades com as abundâncias. Certo? Então, essa é a matriz mais básica para nossas análises de comunidade. Em geral, pessoal, eu vou ter uma outra tabela aqui, tá? Que ela vai me... Eu vou dar um zoom aqui primeiro. Que ela vai me indicar também outras informações sobre aquelas unidades de coleta. Então eu vou ter aqui unidades, e aí eu vou ter aqui o local 1, local, faltou o L, local 1,
né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aqui, ao invés das minhas espécies, eu vou ter variáveis, né, ou características que eu queira guardar daquelas unidades, de cada localidade. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui a latitude, aqui a longitude, aqui eu posso ter temperatura, que eu medi no campo, tá? Eu posso ter aqui também precipitação, tá? E aí, etc. Então, lembrando, cada informação que eu tenho, ou cada variável que eu tenho, ela tem que ir numa coluna. Tá? Eu posso colocar aqui também alguma observação específica, etc. Certo? Mas é importante que cada unidade esteja numa linha e cada coluna represente uma informação dessa. Ok, pessoal? Não façam uniões de coluna. Tá? Tem muita gente que vai fazer isso aqui ó, na tabela deles. Então, deixa eu fazer aqui o exemplo. Eu vou pegar aqui, vou escrever, vou unir isso aqui e vou colocar coordenadas, tá? Eu não consigo levar esse tipo de tabela, e aqui, por exemplo, eu posso botar clima. Eu não consigo levar esse tipo de tabela para nenhum software estatístico dessa maneira, tá? É importante que eu não tenha essas informações organizadas desse tipo. Elas sempre têm que estar assim. Cada coluna uma variável e cada linha uma determinada unidade amostral. Tá? Então eu preencheria aqui, por exemplo, aqui tem 30 graus, aqui tem 25, aqui tem 20, aqui tem 19, tá? E assim por diante. E aqui cada latitude e longitude da maneira como eu quiser colocar. Tá? Em geral, inclusive, eu sugiro aqui utilizar graus decimais em latitude e longitude, já como uma dica, porque é mais fácil para os softwares em geral. Tá? Se você vai gravar isso aqui, precipitação, às vezes você tem lá dizendo quantas pessoas foram a campo, etc., né? Quem foi o coletor, observação, tudo bem? Se você quiser, você pode colocar aqui nessas colunas. É fácil depois você retirar para fazer uma análise de dados, essa parte que não lhe interessa. Por exemplo, se eu quiser saber a relação entre temperatura e riqueza, só preciso mesmo dessa coluna aqui. Então, eu posso facilmente copiar, né, essa coluna e levar para um software de análise de dados. Tá? Muito mais difícil seria se eu tivesse que reorganizar toda vez minha tabela de uma maneira completa. Certo, então essa aqui é informação básica, como eu já falei para vocês, não mexam nelas, tá? A matriz de comunidade, a matriz dos dados que você tem sobre cada unidade, dados ambientais, etc., como a gente já viu. Não mexam em nada dela em termos de fonte, justificar ou não, etc., cada célula, alinhamento da célula, né? Também é importante que vocês não façam as análises diretamente nessa tabela de Excel, deixem os seus dados brutos sem mexer, né, porque pode ser que durante as nossas análises a gente acabe fazendo alguma besteira que acabe modificando os dados originais e a gente não quer isso, certo? Então evitem fazer qualquer tipo de análise gráfico aqui diretamente nos nossos dados brutos. Se você quer fazer uma análise, copie isso aqui, joga em outra tabela de Excel, né, e usa ele diretamente. Tá. É importante também que a gente tenha aqui uma terceira tabelinha, que seja uma tabelinha de metadados. O que é uma tabelinha de metadados? Tá? Por exemplo, vou colocar aqui ambiental, vou botar aqui comunidade. O que é uma tabelinha de metadados? Eu vou dizer aqui, por exemplo, informações sobre os meus dados ambientais que não estão caracterizados aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, temperatura. E aí eu vou explicar o que aquela temperatura é. Tá? Então eu vou dizer, olha, temperatura medida em campo, né, usando um tal, e está descrita em unidades de graus Celsius. Certo? Então, pessoal, vale a pena, deixa eu só ajeitar aqui pelo toque.
Então vale a pena. Então digamos que aqui no meu 3, né, eu tenha escrito alguma coisa errada, por exemplo, eu tenha posto 3A, ou colocado um ponto ao invés da vírgula, ou vice-versa. Né, o que é que acontece? Esse valor aqui, ele vai ser justificado à esquerda, então eu rapidamente consigo identificar nessa coluna que esse valor aqui está errado. Tá? Isso me ajuda a identificar previamente, né, rapidamente esses erros mais grosseiros que eu tenho de preenchimento na minha tabela. Claro que vale a pena sempre a gente conferir mais de uma vez, né, nosso preenchimento dos dados brutos, porque todas as nossas análises subsequentes vão depender da qualidade desse preenchimento. Então posso vir aqui novamente, ó, e ele voltou ao normal. Então não façam isso aqui, né, que é colocar ao meio, porque quando eu faço isso aqui e eu preencho errado, tá, não é tão fácil agora de ver. Veja que essa aqui é uma tabela bem pequenininha, mas às vezes a nossa tabela de dados ela é enorme. Tá? Então, às vezes é mais difícil de identificar esses erros. Tá? Então, vou retornar aqui para sem justificar, né, centralizar os meus valores nas células. Então, lembrando de novo, né, unidades cada linha, espécie cada coluna, valores de abundância aqui no meio. Se você não tem dados de abundância, tá? Se esses dados são só se você encontrou ou não a espécie em determinada localidade. A gente chama isso de uma matriz de presença e ausência. Tá? Uma matriz de presença e ausência, basicamente o que ela vai fazer é, ao invés de ter abundância aqui, eu só vou ter 0 ou 1. Tá? Essa espécie está presente ou está ausente. Tá? Então, basicamente, como essa coluna aqui. Certo? Essa é uma outra possibilidade e a gente chama isso de matriz de presença e ausência, ou uma PAN. Tá? Vou voltar aqui para a gente manter como uma matriz de comunidades com as abundâncias. Certo? Então, essa é a matriz mais básica para nossas análises de comunidade. Em geral, pessoal, eu vou ter uma outra tabela aqui, tá? Que ela vai me... Eu vou dar um zoom aqui primeiro. Que ela vai me indicar também outras informações sobre aquelas unidades de coleta. Então eu vou ter aqui unidades, e aí eu vou ter aqui o local 1, local, faltou o L, local 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aqui, ao invés das minhas espécies, eu vou ter variáveis, né, ou características que eu queira guardar daquelas unidades, de cada localidade. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui a latitude, aqui a longitude, aqui eu posso ter temperatura, que eu medi no campo, tá? Eu posso ter aqui também precipitação, tá? E aí, etc. Então, lembrando, cada informação que eu tenho, ou cada variável que eu tenho, ela tem que ir numa coluna. Tá? Eu posso colocar aqui também alguma observação específica, etc. Certo? Mas é importante que cada unidade esteja numa linha e cada coluna represente uma informação dessa. Ok, pessoal? Não façam uniões de coluna, tá? Tem muita gente que vai fazer isso aqui, ó, na tabela deles. Então, deixa eu fazer aqui o exemplo. Eu vou pegar aqui, vou escrever, vou unir isso aqui e vou colocar coordenadas, tá? Eu não consigo levar esse tipo de tabela, e aqui, por exemplo, eu posso botar clima. Eu não consigo levar esse tipo de tabela para nenhum software estatístico dessa maneira, tá? É importante que eu não tenha essas informações organizadas desse tipo. Elas sempre têm que estar assim. Cada coluna uma variável e cada linha uma determinada unidade amostral. Tá? Então eu preencheria aqui, por exemplo, aqui tem 30 graus, aqui tem 25, aqui tem 20, aqui tem 19, tá? E assim por diante. E aqui cada latitude e longitude da maneira como eu quiser colocar. Tá? Em geral, inclusive eu sugiro aqui utilizar graus decimais em latitude e longitude, já como uma dica, porque é mais fácil para os softwares em geral.
Tá? Se você vai gravar isso aqui, precipitação, às vezes você tem lá dizendo quantas pessoas foram a campo, etc., né? Quem foi o coletor, observação, tudo bem? Se você quiser, você pode colocar aqui nessas colunas. É fácil depois você retirar para fazer uma análise de dados, essa parte que não lhe interessa. Por exemplo, se eu quiser saber a relação entre temperatura e riqueza, só preciso mesmo dessa coluna aqui. Então eu posso facilmente copiar, né, essa coluna e levar para um software de análise de dados. Tá? Muito mais difícil seria se eu tivesse que reorganizar toda vez minha tabela de uma maneira completa. Certo, então essa aqui, informação básica, como eu já falei para vocês, não mexam nelas, tá? A matriz de comunidade, a matriz dos dados que você tem sobre cada unidade, dados ambientais, etc., como a gente já viu. Não mexam em nada dela em termos de fonte, justificar ou não, etc., cada célula, alinhamento da célula, né? Também é importante que vocês não façam as análises diretamente nessa tabela de Excel, deixem os seus dados brutos sem mexer, né, porque pode ser que durante as nossas análises a gente acabe fazendo alguma besteira que acabe modificando os dados originais e a gente não quer isso, certo? Então evitem fazer qualquer tipo de análise gráfico aqui diretamente nos nossos dados brutos. Se você quer fazer uma análise, copie isso aqui, joga em outra tabela de Excel, né, e usa ele diretamente. Tá. É importante também que a gente tenha aqui uma terceira tabelinha, que seja uma tabelinha de metadados. O que é uma tabelinha de metadados? Tá? Por exemplo, vou colocar aqui ambiental, vou botar aqui comunidade. O que é uma tabelinha de metadados? Eu vou dizer aqui, por exemplo, informações sobre os meus dados ambientais que não estão caracterizados aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, temperatura. E aí eu vou explicar o que aquela temperatura é, tá? Então eu vou dizer, olha, temperatura medida em campo, né, usando um tal, e está descrita em unidades de graus Celsius, certo? Então, pessoal, vale a pena, deixa eu só digitar aqui pelo toque. Então, vale a pena sempre descrever as variáveis que a gente tem lá. Então, precipitação, eu vou colocar aqui. Se eu não quiser... o interessante é que eu sempre coloque, né, o máximo de detalhe possível sobre aquela medida de precipitação, tá? Porque mais para frente, né, você vai acabar tendo que utilizar essas tabelas muitas outras vezes. Se for um tipo de dado, né, ou então você vai ter que olhar aquele dado muitos anos depois que você coletou, né, porque você está fazendo uma revisão, etc. Tá? Então vale a pena dizer, né, olha, precipitação, foi a precipitação medida no dia pela estação tal, tá? A unidade está em milímetros. Então, façam isso para todas as suas variáveis sempre, deixe aqui na tabelinha de metadados. Isso porque vai garantir que você lembre exatamente o que você mediu aqui, qual unidade ela está, tá? E etc. Ok? Então, pessoal, essas são as regrinhas, tá, para a gente fazer uma tabela adequada. Lembre-se sempre de guardar essa tabela de dados brutos em diversos locais, então você pode deixar na nuvem, no seu HD externo, né, mandar uma versão por e-mail, enfim, tá, imprimir em papel, como vocês quiserem, certo? Mas é importante que a gente mantenha, né, esses dados guardados em vários locais como um backup, tá? Também é importante lembrar que o nosso caderninho de campo, né, que a gente estiver trabalhando, para quem for a campo, organizar esses dados, é bom ter ele guardado, organizado,
enfim, porque mais para frente, quando você for analisar os dados, pode ser que você acabe encontrando alguns outliers, né, alguns valores muito fora do esperado, e você vai ter que conferir isso com as observações originais. E aí você pode voltar lá no seu caderninho de campo e ver se aquele valor que você indicou, ele está correto de fato. Certo? Então, vamos organizar os dados da melhor maneira possível. Tá? Se você quiser, claro, fazer uma tabela mais colorida, mais organizada, melhor de visualizar, eu aconselho novamente copiar essa tabela feia daqui e colar em outro Excel ou outro software que você utilize para fazer isso, e lá você deixar ele da maneira apresentável como você quer, tá? Mas não aqui. Importante lembrar que algumas pessoas também colocam diretamente as variáveis aqui, tá? Então posso colocar aqui temperatura, etc. Tá? Em cada coluna aqui, aquelas variáveis ambientais. Não tem problema algum se a gente fizer isso, né? Se você sabe utilizar bem, por exemplo, softwares como o R, por exemplo, é tranquilo. Se não, eu não sugiro você fazer isso, deixar tudo junto, porque muitos softwares pedem essas tabelas de maneira separada, tá? E aí pode ser mais difícil para você, né? Mas sempre mais fácil juntar essas tabelas quando necessário do que ficar separando toda hora, tá? Então deixa assim organizado, né? E vai dar tudo certo.